Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 79 da disciplina de língua portuguesa. Sempre com a listinha de materiais, né? O caderno, lápis, a borracha, para vocês fazerem as anotações do conteúdo no caderno, ok? Hoje, então, nós vamos ter uma aula sobre ortografia. Ortografia é a escrita correta das palavras, a gente saber escrever elas corretamente. E uma das questões que muitas vezes a gente fica com dúvida na hora de escrever é se a palavra é com X ou CH. Por que a gente tem essa dúvida entre o X e o CH? Por causa do som, elas têm o mesmo fonema, elas produzem o mesmo som, né? Então, a gente muitas vezes fica na dúvida, será que é com X, será que é com CH? Então, na nossa aula, a gente vai ver algumas regrinhas para a gente conseguir diferenciar e escrever corretamente as palavras com X ou com CH. Os objetivos da nossa aula: diferenciar as palavras quanto à ortografia em relação ao uso do X e do CH, identificar as regras sobre o uso do X, compreender o conceito de palavras homófonas e escrever as palavras corretamente, que é o grande objetivo da nossa aula, é que a gente aprenda a escrever elas corretamente. Então vamos lá. Ortografia: X e CH. As letras X e CH produzem o mesmo fonema, ou seja, o mesmo som, mas elas possuem regras diferentes para serem usadas. Por isso é importante conhecermos quais são essas regras para que possamos escrever as palavras corretamente. Então, não é, tem som de chá, então tanto faz se é com X ou CH. Não, elas têm uma escrita correta. Então, as regras para o uso do X. O X é que mais tem regrinhas específicas para a gente saber quando a gente vai usar ele, tá? Então, agora vamos lá conhecer essas regrinhas para usar com o X. Então, o X a gente vai usar depois da sílaba me. Então, se tem a sílaba me e depois a gente tem lá o chá, xê, xi, xô, chu, a gente vai usar com X, ok? Então, uma regrinha bem simples. Depois da sílaba me, a gente vai usar o X. Aqui alguns exemplos, então. Mexer, mexerica, mexilhão, mexicano, mexido, ok? E todas as palavras derivadas, por exemplo, aqui no verbo mexer, mexido, mexendo, mexeu, mexerá, todas elas vão ser com X também, ok? Então, todas as palavras derivadas também vão ser com X, porque continuam tendo o som do X depois da sílaba me, ok? Então, aqui alguns exemplos. Então, quando a palavra tiver a sílaba me e depois tiver o som, né, o fonema de X, a gente, ou CH, né, a gente já sabe que ela será escrita com X. Uma exceção, né? Toda regra tem uma exceção. E uma exceção dessa regra aqui é a mecha. Por quê? Se eu fizer, por exemplo, né, essa mesma palavra, só que com X, é a palavra mexa, de mexer, né? Não mexa nas minhas coisas, vai ser com X, certo? Lá derivada do mexer que a gente falou. Essa mecha é a mecha do cabelo, né? Fazer mecha no cabelo, né? Cortou uma mecha do cabelo. Então, esse mecha com CH vai ser sempre, então, sobre mecha do cabelo. E com X, lá do verbo mexer. E aí fica mexa, ok? Então, mecha, mexa, ok? Percebam que apesar de uma ter X, CH, o chá é igual. Mas o me tem o som fechado, mexa, e o outro, o me, tem o som aberto, mexa. Por isso também que elas são escritas diferentes para a gente saber quando que a gente está falando de mecha, né, mexa de mexer e quando a gente vai estar falando de mecha de cabelo, ok? Muito bem. Depois da sílaba
então é N. Também nós vamos usar o X nesses casos. Exemplos: enxergar, enxoval, enxame, enxada, enxuto. E, como o prof falou anteriormente, todas as palavras derivadas dessas que continuem, então, tendo o em, ok? Então, tenho a sílaba em e depois eu tenho o som de X, eu vou escrever com X. Exceções, né? Lembrando que a gente sempre tem as exceções. Preencher, encher, encharcar, enxouriçar, enchumaçar e enchiqueirar, ok? Então, essas palavras têm essa exceção quanto ao uso do CH e do X, quando a gente tem lá depois da sílaba em, ok? Mas tem que pensar que essas palavras aqui, por exemplo, enxouriçar, enchumaçar, enchiqueirar, são palavras que a gente usa raramente, certo? Então, vamos pensar aqui na regra geral, depois da sílaba em, a gente vai usar o X. São poucos os casos que a gente vai usar o CH. E aí, nessa dúvida, a gente pesquisa, né? Busca, então, a resposta lá no nosso amigo dicionário para que não fique dúvida, ok? Depois de ditongos, o que são ditongos? São quando nós temos duas vogais juntas. Então, por exemplo, aqui, caixa, baixo, peixe, frouxo e ameixa, ok? Então, eu tenho duas vogais, tenho um ditongo e depois, então, eu vou usar o X, ok? Então, caixa, baixo, peixe, frouxo e ameixa. Exceções, então, recalchutar, recalchutarem, guache e caucho, ok? Sempre observem que todas as regrinhas, elas sempre têm algumas palavras que são exceções, né? Que elas fogem àquela regra, mas a maioria das palavras sempre vai obedecer à regra, ok? Então, é importante a gente lembrar dessas regrinhas e sempre, na dúvida, olhar o dicionário. Palavras que têm origem indígena ou africana. Então, na língua portuguesa, nós temos muitas palavras que têm origem indígena, que são, né, o povo nativo do nosso país, e africana também, que nós temos muita influência, né, por todo aquele processo dos africanos que eram trazidos para o Brasil. Então, eles, tanto os indígenas quanto os africanos, também contribuíram para a formação da nossa língua portuguesa. Então, muitas palavras não seguem, né, aquelas regras que a gente viu, mas a origem delas é com X. Então, a gente vai seguir a origem das palavras, ok? Então, por que então elas fogem à regra? Porque elas não são palavras originárias da língua portuguesa, ok? A gente emprestou elas de outros dialetos, de outros idiomas, ok? Então, aí elas fogem à regra também. Exemplos: abacaxi, orixá e xará, ok? Tem mais palavras? Tem mais palavras. Aqui são apenas alguns exemplos que quando a gente vem, mas então abacaxi não é depois do me, não é depois do ei, não tem ditongo antes, por que é com X? Porque ela é uma palavra de outra origem, então ela vai ser com X, ok? E o uso do CH, então até agora a gente viu o uso do X, certo? E quando que a gente vai usar o CH? Então as palavras que não se encaixam nas regras anteriores, né, que a gente viu sobre o X, vão ser escritas com CH, ok? Bem simples então. Se ela não entra na regrinha do me, do em, dos ditongos, então a palavra será com CH. Bem simples, tá? Não há uma regra específica, né? A gente vê cada caso com CH. Se ela não se encaixa nas regrinhas que a gente viu, ela vai ser com CH, ok? Bem simples. Aqui, então, alguns exemplos de palavras que a gente escreve com CH. Então, vamos lá. Bicho, chilique, inchado, riacho, bolacha, chuchu, machucar, salsicha, chalé, chute, pichar, cochilar, charada, flecha, recheio
e deboche. Aqui nesses exemplos a gente já tem outra exceção. Por exemplo, a palavra riacho e a forma 1 de tom, são duas vogais, mas é com CH. Então, observe que a gente tem sempre algumas exceções nessas regrinhas, por isso é importante a gente prestar sempre bastante atenção e quando a gente ainda tiver dúvida, se é com X, se é com CH ou qualquer outra dúvida, né? Se é com S, com Z, com C cedilha, enfim, a gente deve sempre olhar lá no dicionário para que não fique nenhuma dúvida, ok? E as palavras homófonas com X e CH, o que significa isso? As palavras homófonas, ela tem a escrita e o significado diferentes, ok? Mas elas são pronunciadas, elas são faladas da mesma forma. Então, elas têm uma escrita diferente na questão do X e do CH e o significado delas também é diferente. Então, são palavras parecidas, né? Mas com significados diferentes. A gente lê elas da mesma maneira. Aqui exemplos, então, dessas palavras. Aqui nós temos taxar e taxar. Então, a gente lê da mesma maneira, diferente da mexa e da mecha, lembram? Então, aqui, taxar com X, colocar impostos, ok? Então, exemplo, o governo quer taxar os alimentos, então é colocar uma taxa, né? Colocar um imposto. E com CH, dar qualidades negativas. Então, quando eu vou, né, dizer algo sobre alguém que não é uma coisa boa, eu vou taxar ele. Então, por exemplo, ele quer me taxar de chato, ou seja, quer dar essa característica de chato, tá? Então, taxar com X é colocar imposto, né? E o taxar com CH é quando a gente vai dar uma qualidade negativa, né? Quer atribuir uma qualidade para aquela pessoa. Uma qualidade não, né? Um defeito, na verdade. Cheque com X e cheque com CH. Então, cheque com X tem o significado de risco. Então, ela colocou seus conhecimentos em xeque. Então, em risco, né? Em a prova, né? Para ver se realmente ela sabia tudo aquilo. Então, cheque com X, significado de risco. E o cheque com CH é uma forma de pagamento. Ultimamente não é muito usado, mas é uma forma de pagamento. Então, ele usou um cheque para pagar a conta, ok? Então, cheque com X significa risco e cheque com CH é uma forma de pagamento. Próxima, brocha e brocha. Brocha com X significa pincel, é um tipo de pincel. Então, o pintor está usando aquela brocha pequena, ok? Então, ele está usando um pincel pequeno, um tipo de pincel. E a brocha com CH é um tipo de prego, tem significado de prego. Então, usei uma brocha pequena para arrumar o meu armário, ok? Então, uma brocha com X tem o significado de pincel, um tipo de pincel, e a com CH é um tipo de prego, ok? Então, nessa aula, nós aprendemos como devemos usar o X e o CH na escrita das palavras. A escrita de palavras com essas letras precisa de muita atenção, pois apesar de terem o mesmo som, há uma maneira correta de escrever cada palavra, né? Então, mesmo as palavras que a gente lê da mesma maneira, elas vão ter uma escrita diferente, porque elas têm significados diferentes. Então, agora que você já aprendeu, não se esqueça. Sempre que for escrever, lembre-se das regrinhas que aprendemos. E se por acaso você esquecer as regrinhas, consulte o dicionário, ok? Pode ser o dicionário impresso, né, o livro, pode ser também dicionários online, que a gente pode ver no computador, direto no celular também. O importante é que não fique com dúvida na hora de escrever, ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido a nossa aula. Se ficou alguma dúvida, volte aos nossos slides, assistam novamente a nossa aula e depois, com bastante atenção, bastante dedicação e capricho, vocês realizam atividades sobre a aula de hoje, ok? Assim vocês aprendem ainda mais. E vejo vocês então na nossa próxima aula. Se cuidem e até mais!